Olá, meus queridos do oitavo M1, M2 e M3. Hoje nós tivemos nossa aula no Zoom, foi ótimo com a participação dos colegas, foi bem legal, mas quem não pôde participar, a gente compreende, né? Existem, às vezes, problemas técnicos relacionados à internet e tal. Então, estou postando aqui essa atividade, a correção dessa atividade que nós fizemos hoje, tá bom? Passei para vocês na terça-feira, atividade de interpretação textual, desse tema que nós começamos no capítulo 5 do módulo 2, que é sobre acessibilidade. Passei um vídeo super legal para vocês assistirem sobre o tema, que explica a diferença entre acessibilidade e inclusão, e que faz a gente refletir um pouquinho sobre o que é essa acessibilidade, né? Então, nós vamos começar a correção com a leitura desse texto, que está lá na página 38 do módulo 2, tá bom? O texto chama O que fazer com tantas tábuas, e é um texto em quadrinhos, uma HQ. Chega o Cebolinha e o Cascão, né, com um monte de tábuas na mão, cada um, e aí eles estão bem felizes. O Cascão dá a ideia de fazer um carrinho. Cascão não, desculpa, o Cebolinha. E aí o Cascão discorda, fala, não, vamos fazer um navio pirata. O Cebolinha discorda, não, vamos fazer um foguete. O Cascão discorda, não, faremos uma casinha na árvore. E aí eles continuam a briga, né? Sem conseguir definir o que eles fariam com tantas tábuas. Se eles fariam um robô, se eles fariam um cavalinho, uma gangorra, um castelo, um escorregador e um outro tipo de carrinho que puxa, né? Não sei o nome de certo. E aí, de repente, eles escutam um barulho. E olha, eles veem que o barulho vem de um coleguinha que tá bem bravo, porque é um coleguinha que tem uma deficiência física, né? Ele é cadeirante. E aí eles veem que esse colega tá bravo. Por que ele tá bravo? Porque ele não consegue subir a rampa, né? Ele tá muito bravo, olha lá a rampa em destaque. E aí eles têm uma ideia do que fazer com a tábua. Eles entram em consenso, que é transformar as tábuas em materiais para acessibilidade desse coleguinha. E aí, na página 41, o livro vem explicando quem é Luca. Não sei se vocês conhecem. A Turma da Mônica eu tenho certeza que vocês conhecem. Mas o Luca é um personagem novo, né? Ele é um personagem cadeirante, que é apaixonado por esportes e adora brincar com a turma. Então, vamos lá. Exercícios da página 41. As informações que você imaginou encontrar na história em quadrinhos se confirmaram após a leitura do texto? A maioria dos colegas de vocês disseram que não, né? Lá no Zoom. Porque geralmente as histórias em quadrinhos elas trazem situações engraçadas, comédia, mas não trazem geralmente essas reflexões. E essa não, essa trouxe uma reflexão bem importante acerca da acessibilidade. Finalizada a leitura, o que mais chamou sua atenção no texto? Por quê? Também os colegas de vocês levantaram a questão de como Cebolinha e o Cascão pensaram no próximo, né? Foram empáticos com o colega Luca. Eles poderiam simplesmente ter ignorado o problema do colega e continuar com a sua disputa. Mas não, eles foram sensíveis às questões de acessibilidade do Luca e fizeram algo para ajudar o amigo. Como você reagiria se alguém precisasse... Desculpa. Como você reagiria se presenciasse alguém passando por uma situação parecida com a de Luca? Compartilhe com os colegas. Então, os colegas todos disseram que também ajudariam, que também se disponibilizariam, enfim. Passamos para a interpretação escrita. 1. No início da história em quadrinhos, Cebolinha e Cascão encontram diversas tábuas e começam a refletir sobre o que poderiam fazer com elas. Que ideia eles tiveram? Foram várias as ideias que eles tiveram, né? Eles tiveram a ideia de construir brinquedos. Carrinho, navio de pirata, foguete, casa na árvore, robô, cavalinho de madeira, gangorra, escorregador, castelo e até uma carroceria. Carroceria é o nome que eu tinha esquecido. Letra B. Por que os personagens não conseguiram tomar uma decisão? Porque cada um queria um brinquedo diferente. Eles pensavam diferentes, né? Porque nós somos assim, nós somos seres múltiplos. A gente pensa, cada um tem um querer, um pensamento diferente. E por isso eles não conseguiam entrar em um acordo. Cada um queria uma coisa. Letra C. O que aconteceu para que eles entrassem em acordo? Eles encontraram um amigo com dificuldade. E ambos tiveram empatia e se colocaram no lugar do colega. E isso fez com que eles entrassem em acordo, que foi muito legal. 2. Que consequência a atitude de Cebolinha e Cascão gerou? Ele deu a oportunidade para que Luca
tivesse acessibilidade, tivesse acesso ao local que ele queria subir, né? Sem obstáculos. Eles poderiam simplesmente ajudá-lo a subir e fazer alguma outra coisa, continuar com a disputa, né? Entre as tábuas. Mas eles decidiram fazer com que o colega tivesse o direito de entrar nesse local da mesma forma que eles, né? Eles decidiram dar essa independência pro coleguinha. Os benefícios dessa atitude foram sentidos somente por Luca? Não, né? Olha a cara de felicidade do Cascão, do Cebolinha, do Luca. Todo mundo ficou feliz nessa história. Não só o Luca, como os coleguinhas também ficaram felizes em poder ser útil, de alguma forma, né? Página 42, número 3. Ao observar os quadrinhos, conseguimos identificar o ambiente em que a história acontece. Qual é esse ambiente? Nós temos aí, lá no Zoom, nós conversamos bastante sobre que ambiente seria esse. Alguns falaram que poderia ser escola, poderia ser o quintal de casa, e a gente não tem uma definição certa do local exato. O que a gente sabe é um local aberto, com um outro local fechado do qual eles queriam acesso. Alguns colegas até colocaram que poderia ser um galpão com brinquedos para eles brincarem. E tudo bem, pode ser sim, né? Aí depende da imaginação de vocês. Letra B. Em que período do dia a história acontece? Explique como você chegou a essa conclusão. Essa também foi uma pergunta bem simples, né? Todos os colegas de vocês acertaram. Olha lá. Aqui eu tenho céu azul, rosa, amarelo. Então, todas essas cores indicam que é dia, né? Que está de dia durante essa história. 4. As histórias em quadrinhos apresentam os fatos por meio de uma sequência de quadros, podendo utilizar a linguagem verbal ou a não verbal. Linguagem verbal é aquela que se utiliza de palavras, e a linguagem não verbal é aquela que se utiliza de imagens. Que tipo de linguagem foi utilizada nessa história? Olha só, de escrito eu só tenho o meu título. Portanto, a minha história foi contada somente por linguagem não verbal, somente por desenhos, tá bom? Então, qual foi o tipo de linguagem utilizada nessa história? A linguagem não verbal. B. Mesmo utilizando apenas um tipo de linguagem, que foi essa linguagem não verbal, os fatos da história em quadrinhos puderam ser compreendidos mesmo sem ter nada escrito, mesmo sendo só imagens. Nós podemos compreender a história facilmente, né? Explique. Nós podemos entender a história porque foi apresentada por imagens que expressam as ações e reações dos personagens. Em alguns momentos lá na historinha, eu tenho balõezinhos com a fala do Cascão e do Cebolinha, por exemplo. Só que essas falas não são representadas por escritas, são representadas por imagens, ok? Número 5. Em uma história em quadrinhos, as falas ou os pensamentos dos personagens são representados por meio de balões. Veja a seguir alguns tipos de balões e assinale aquele que foi utilizado na história em quadrinhos. O que fazer com tantas tábuas? Então, eu tenho a primeira opção, que é essa aqui, que fala não verbal com contornos irregulares, traz símbolos, imagens e códigos. Eu tenho aqui grito, normalmente apresenta letras maiúsculas em negrito ou traços em zigue-zague. Sussurro, linhas tracejadas ou pontilhadas que indicam o tom de voz baixo. E choro, expressa a tristeza e apresenta contornos irregulares. Na minha história, eu não tenho gritos, eu não tenho sussurro e também não tenho choro. Afinal, não tem Mônica batendo no Cebolinha, então não tem ninguém chorando. Então, predomina na nossa história em quadrinhos, nessa que nós lemos, a não verbal com contornos irregulares, trazendo símbolos, imagens e códigos. Essa é a primeira opção. Concordam? 6. As expressões fisionômicas. Gente, o que é expressão fisionômica? É a expressão que o rosto demonstra. A fisionomia demonstra. São expressões. O nosso rosto, ele demonstra expressões. Dessa forma, a nossa história também tem personagens demonstrando expressões fisionômicas dos personagens ajudaram a construir os sentidos da história em quadrinhos. Observe alguns trechos da história e identifique o que as expressões dos personagens do Cebolinha indicam. Então, aqui a gente só está analisando o Cebolinha. Nessa primeira letra A, o que ele está expressando? Felicidade, alegria, né? Nessa letra B, olha, ele fechou os olhinhos e levantou o dedo. Opa, tive uma boa ideia. Então, representa uma boa ideia. Na letra C, o que o Cebolinha está expressando? Ele tá surpreso, né? Como assim o Cascão não gostou da minha ideia?
Então, indica surpresa. Na letra D, indica o quê? Raiva, braveza, irritação, né? E na letra E? A letra, na verdade, eu não colocaria raiva ali, colocaria raiva aqui, ó. Na letra E, olha lá. Ele tá com muita raiva, né? Ele tá brigando, ele tá gritando. E na letra F, indica susto. Ele ouviu um barulho e se assustou com esse barulho. Concordam? 7. Nas histórias em quadrinhos, há vários recursos gráficos usados para representar ações e movimentos, como traços paralelos, bolinhas, estrelas, fumaças, rastros, etc. Identifique esses recursos nos quadrinhos a seguir. Circule-os e escreva qual ação ou movimento cada um deles representa. Aqui não teve jeito de apagar, né, gente? Vocês tiveram essa resposta circulada. Mas tudo bem. O que fazer com tantas tábuas, né? Esse é o primeiro quadrinho da minha história e eu tenho ali umas nuvenzinhas saindo do pé do Cascão e do Cebolinha. Essas nuvenzinhas estão indicando o quê? A ação de andar ou de correr. Indicam o movimento que o Cebolinha e o Cascão estão fazendo. Na letra B, olha lá, eu tenho o dedo do Cascão com alguns risquinhos, tanto em volta quanto entre o dedo. O que esses risquinhos estão indicando para mim? Que esse dedo também está em movimento e representa a ação de negação. Indica o dedinho movimentando assim. É, bem Eve do BBB 20. C. Esses tracinhos aí em torno da mão do Cascão, o que eles querem dizer? Que ele está movimentando os braços para explicar a sua ideia. Então, também está indicando essa movimentação dos braços do Cascão. E aqui, esses traços em torno do rosto do Cascão, tá indicando o quê? Susto e surpresa. Esse aqui, em torno aqui da orelha, pode indicar até que ele virou o rosto para poder ver melhor, né? 8. Nessa história em quadrinhos, alguns quadrinhos têm contornos e outros não. Quais são os quadrinhos sem contorno? Observe o que é mostrado neles e indique o efeito de sentido que eles criam para o leitor. Olha só, aqui na nossa história nós temos alguns quadrinhos sem contorno, que é esse terceiro quadrinho aqui. Opa! Esse, quinto quadrinho, sexto quadrinho e o 10º quadrinho. Quando eu não coloco contorno, eu estou dando destaque ao que está no quadrinho. Então, a falta do contorno faz o quê? Qual que é o sentido que cria? Ele dá destaque ao que está acontecendo naquele quadrinho. Concordam? O que vocês acham? 9. Que temas podem ser extraídos dessa HQ, dessa história em quadrinhos? Bom, esse tema desse módulo agora é sobre a acessibilidade. Vocês acham que essa história, ela trata bem esse tema sobre acessibilidade? Então, o que seus colegas colocaram lá na aula do Zoom? Eles colocaram sobre acessibilidade, sobre empatia, sobre solidariedade, sobre amizade. Tudo isso podem ser temas relacionados a esse quadrinho, concordam? E aí vem uma pequena explicação. A história em quadrinhos, também conhecida como HQ, é um gênero textual que apresenta acontecimentos em uma sequência de quadros. Os fatos narrados envolvem personagens e ocorrem em determinado tempo e espaço. Além disso, uma história em quadrinhos pode apresentar linguagem verbal e ou não verbal, e diversos tipos de balões que representam falas e pensamentos. Então, essa foi a atividade relacionada a esse quadrinho, tá bom? Eu espero vocês na próxima aula do Zoom. Geralmente as aulas no Zoom são muito legais, porque vocês participam, a gente conversa, tá? Então, espero vocês. Até a próxima. Um beijo.